Tudo bom, meu povo? Olha só, nessa bateria de exercício aí que é de suma importância também, a gente vai trabalhar principalmente duas coisas. Primeiro, a gente vai trabalhar o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. O que diz lá? Lá diz a responsabilidade civil ou responsabilidade patrimonial do Estado. Diz que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, garantindo o direito de regresso em caso de dolo ou culpa. Essa daí é a responsabilidade civil do Estado, é o que a gente vai tratar nas questões. E junto com ela, que na verdade vem amarrado, a gente vai trabalhar também a responsabilidade do servidor. A gente vai trabalhar como funciona a responsabilidade do servidor de acordo com a Constituição e com a 8.112/90, nas questões. Então você já sabe que o servidor responde em 3 esferas, administrativa, civil e penal. As esferas são independentes, mas às vezes podem acumular-se. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou dar uma jogada no quadro rápida do que a gente vai trabalhar aqui e depois a gente volta no quadro, junto com as questões, para fazer o apontamento. Lembrando para você que o direito administrativo é assim mesmo. O direito administrativo é auditivo, visual e mecânico. Eu tenho que fazer você escrever, senão você vai se perder na hora das questões. Vamos uma palhinha rapidinho? Então vem aqui. O que eu estou trabalhando? Responsabilidade civil do Estado. Então você já sabe que o tópico é responsabilidade civil. É aquele esquema que eu dei para você que é quem paga o prejuízo causado. Existem 3 teorias. Teoria do risco administrativo, que é essa que eu li, que foi adotada. A responsabilidade do Estado é objetiva. A culpa administrativa, que está no artigo 5º, que é a exceção, subjetiva, a responsabilidade do Estado. E o risco integral, que ela é objetiva majorada. É a exceção da exceção. Tome cuidado, alguns livros o doutrinador não aceita ela, mas a gente não está nem aí, meu brother. Sabe por quê? Porque a CESP, UNB, por exemplo, no concurso de advogado da Caixa Econômica Federal do ano de 2009, ele veio e cobrou isso aqui e disse que o risco integral é usado em situações de acidente nuclear. Então, em situações de acidente nuclear, você vai falar que é o risco integral, responsabilidade objetiva majorada. O que é o risco administrativo, que é a regra? É isso aqui, os 3 polos. Eu tenho um agente que está em ação, ele sai e causa um prejuízo a terceiro que cobra do Estado, que depois cobra do agente. Imagine a seguinte situação hipotética, você pega a viatura do Estado para trabalhar e sai, você é o agente. Veio e bateu no carro do terceiro, causou um prejuízo a terceiro. A administração não quer nem saber se você está errado ou não. Você estava lá? Estava. E aí, o que acontece? O terceiro não pode entrar contra você, tá? O terceiro entra diretamente contra quem? Contra o Estado. O Estado paga independente de dolo ou culpa. Então a responsabilidade do Estado é objetiva. Depois o Estado vai, entra com ação regressiva e tenta cobrar do agente. Mas o agente só paga se houver dolo ou culpa. Ou seja, a responsabilidade do agente é subjetiva. Então, na regra, responsabilidade do agente objetiva e responsabilidade do servidor subjetiva. Só que quem é o Estado? Estado, meu povo, é toda administração pública direta ou indireta, ou seja, União, Estado, DF, município, autarquia, fundação, sociedade de economia mista, empresa pública. Toma cuidado, tá? Para entrar na responsabilidade civil do Estado, só vale se for as prestadoras de serviços públicos, regulamentada pelo artigo 175 da Constituição Federal. Não vale se for exploradora de atividade econômica, que não entra na responsabilidade civil do Estado. Entra na responsabilidade do Código Civil normal, como se particular fosse. Está no artigo 173 da Constituição. Então, só vale prestadora de serviços públicos. Nessa sequência, vamos para a primeira questão e vamos ver se essa explicação rapidinha consegue fazer você acertar a questão. O que você pode fazer? Dá uma pausa aí na gravação e tenta fazer, né? Depois, se você conseguir acertar, tudo bem. Senão, a gente dá mais uma palhinha aqui. Então, acompanha aí na tela comigo a questão. Segundo a teoria do risco administrativo, a administração pública responde pelos atos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros e garantindo o direito de regresso contra o servidor no caso A, de dolo, B, de culpa, C, dolo ou culpa, D, somente culpa consciente e E, dolo eventual. Meu amigo, a questão certa aí é a C, porque dolo ou culpa, ou seja, o que está dizendo? Está dizendo que o agente causou um prejuízo, que o terceiro cobrou o Estado entrou com uma ação regressiva, mas só pode cobrar do agente se a responsabilidade dele é subjetiva, se tiver agido com culpa ou dolo. Dolo é quando ele quer causar o prejuízo. Culpa é quando ele é imperito, imprudente ou negligente.
não tem muito problema, tá? Na teoria do risco, que é a regra, responsabilidade do Estado objetiva, responsabilidade do servidor subjetiva. Responsabilidade subjetiva do servidor, a União, o Estado, só pode cobrar dele se ele agiu com dolo ou culpa. Vamos agora para a próxima questão. Segundo a teoria mais aceita pela Constituição Federal, a responsabilidade civil da administração pública é A, objetiva, B, subjetiva, C, objetiva e subjetiva, D, do dano e do dolo. Meu povo, boa questão também, bem simples, é a questão A, objetiva, né? Olha aqui, ó. A responsabilidade civil do Estado mais aceita, que ele quis dizer, é a regra, é a que foi tipificada no artigo 37, parágrafo 6 da Constituição. Ou seja, teoria do risco administrativo, a responsabilidade do Estado é objetiva, ou seja, o Estado paga independente de dolo ou culpa. Muito boa questão. Vamos aí para a próxima questão. Analise a seguinte situação hipotética. Carlos, funcionário público federal, apreende regularmente veículo em depósito. Durante a noite, o veículo teve as rodas furtadas. O referido servidor alegou que não poderia evitar tal evento, pois estava em sua hora de descanso e que havia tomado todas as precauções possíveis, entre as quais havia trancado os portões. Nessa situação, e segundo a teoria da responsabilidade civil da administração, a administração pública deverá A, ressarcir o prejuízo ao particular. B, obrigar o servidor a arcar com prejuízo. C, não se responsabiliza, pois o evento se deu por causa fortuito ou força maior. D, ressarcir o terceiro prejudicado e, se for o caso, proceder à ação regressiva contra o servidor. Meu amigo, a questão certa aí é a questão D. Aí você ficou em dúvida, né? Ah, Evandro, mas ele tomou todas as precauções, trancou a viatura, trancou todo o local que ele estava trabalhando. Ah, meu povo, me perdoe, né? Você vai entrar na polícia rodoviária, você e seu colega, os dois num posto da polícia rodoviária. Imagina que o seu horário de descanso na tabelinha, nas 24 horas, é de 2 às 4 da manhã. Aí o seu colega sai na viatura para fazer uma ocorrência. Você vai dormir, vai trancar tudo e vai dormir lá dentro? Se você dormir, o larápio pular a delegacia, entrar e roubar as rodas do veículo, quem se responsabiliza é você, porque você tem obrigação de guarda, cuidado e vigilância do local. Então é a D, a responsabilidade é do Estado, porque você é um agente que está em imputação, a pessoa jurídica que está ligada. Se você apreende um veículo do particular, você é obrigado a zelar por ele, lógico. Se for caso fortuito ou força maior, aí não. Um exemplo, caiu um meteoro do céu, exemplo de caso de força maior. O meteoro caiu e explodiu o teu carro. E aí? Aí, amigo, a administração não tem culpa. Aí a administração não paga. Agora, toma cuidado, tá? Existe evento de força maior e evento de caso fortuito. A teoria hoje, ela fala que o evento de caso fortuito não exclui a responsabilidade do Estado. A de força maior, sim. Caso fortuito, evento interno, o Estado paga. Força maior, evento externo, a administração não paga. O que é evento de força maior? Um exemplo, caiu um meteoro do céu, caiu uma chuva torrencial, destruiu o carro. Aí a administração não tem culpa, né? A administração não paga. Então, questão D, questão boa, questão fácil de resolução. Vamos para a próxima questão aí. Levando-se em consideração a teoria do risco administrativo usado para disciplinar a responsabilidade patrimonial do Estado, analise as afirmativas a seguir. A responsabilidade do Estado é subjetiva, estando condicionada à demonstração de culpa ou dolo do agente público. Essa questão aí está errada, porque a responsabilidade do Estado não é subjetiva, é objetiva. 2. A culpa exclusiva e a concorrente da vítima são causas excludentes da responsabilidade do Estado. Errado essa questão, porque a culpa exclusiva exclui, a concorrente não. Cada um paga a sua cota parte de responsabilidade. As autarquias estão sujeitas às normas constitucionais relativas à responsabilidade patrimonial do Estado. Questão correta. Meu povo, eu já fui relatando aí enquanto você estava lendo, as questões estavam certas ou erradas, né? Só a última questão que está correta. Boa questão, dentro do que a gente está explicando para a matéria, não tem muito o que falar. Só toma cuidado, tá? A culpa concorrente não exclui a responsabilidade do Estado. Por quê? A culpa concorrente é quando os dois estão errados, tanto o particular quanto o Estado. Cada um paga a sua cota parte de responsabilidade. Boa questão. Vamos para a próxima questão. Em relação aos diversos tipos de responsabilidade do servidor público, analise as afirmativas a seguir.
A sentença penal absolutória que conclui pela insuficiência de provas não afasta a responsabilidade civil do servidor, mas impede a sua punição administrativa. Questão errada. A sentença penal absolutória que conclui pela insuficiência de provas não afasta a responsabilidade civil e também não impede a responsabilidade administrativa do servidor. Ele responde sim. Questão 2. A lei expressamente prevê que o servidor público somente responderá civilmente perante o Estado, não se admitindo propositura de ação indenizatória diretamente contra o servidor. Certíssima questão. O agente que prejudica o terceiro tem que entrar contra o Estado, não pode entrar contra o agente. A instauração do processo administrativo disciplinar poderá ser dispensada se a autoridade competente para punir presenciar a prática da infração. Questão errada. Então, meu povo, a questão certa aí qual que é a letra B, né? Só a 2 está certa. Olha só, o que está tratando aí principalmente é sobre a responsabilidade do servidor. Lembrando que o servidor responde em 3 esferas: administrativa, civil e penal. As esferas são independentes, mas às vezes podem cumular-se. Cuidado que a esfera penal é sempre a mais forte. Ela sempre vai excluir as 2 outras esferas se der absolvição por negativa de autoria e inexistência do fato. Aí ela vincula as 2 esferas. A falta de provas, não. Imagine que o servidor seja demitido e seja condenado na improbidade e obrigado a pagar a multa civil. Depois ele cai pelo mesmo fato na esfera penal. Chega na esfera penal, ele é absolvido. Se for absolvido por negativa de autoria e inexistência de fato, vincula as 2 outras, ele tem que ser obrigatoriamente absolvido nas 2 esferas, inclusive reintegrado no antigo cargo. Agora, se a absolvição da esfera penal se der por falta de provas, provas inconclusivas ou provas insubsistentes, aí não. Aí mantém a independência das esferas. Demitido está demitido, condenado a pagar e absolvido lá, absolvido. Tranquilo? Sem muito problema essa questão. Vamos aí para a próxima questão. A respeito das regras atuais aplicáveis à responsabilidade patrimonial do Estado, analise as afirmativas a seguir. Não se aplica mais a responsabilidade subjetiva do Estado, mas tão somente a responsabilidade objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo. Errado, porque a teoria subjetiva se aplica sim, de acordo com o artigo 5º. 2. A culpa administrativa, também chamada de culpa anônima, prevê a responsabilidade do Estado independente da identificação do agente causador do dano. Corretíssima essa questão, meu povo. Culpa anônima é sinônimo de culpa administrativa. As empresas públicas e sociedade de economia mistas criada para desenvolver atividade econômica ou para prestar serviços públicos responderão objetivamente pelos danos que seus agentes causarem na forma prevista pela Constituição. Errado, porque somente as prestadoras de serviços públicos responderão objetivamente. As que prestam atividade econômica estão excluídas da responsabilidade objetiva do Estado. Meu povo, eu já fui dando os parâmetros da questão para você aí, né? Então, vamos aqui só trabalhar aqui os parâmetros que eu dei para você. A culpa administrativa, também chamada culpa anônima, ela é usada assim como que exceção. Por que ela é usada como exceção? Porque é no caso que não se identifica o agente. Aqui é a teoria da culpa subjetiva do Estado. Imagine que você saia com seu carro e caia num buraco e quebre seu carro. Você paga imposto e a competência para pavimentar a rodovia é do Estado. Se ele não fez, ele se omitiu. Se ele se omitiu, você pode entrar com uma ação contra o Estado, mas entra na regra do Código Civil normalmente e você vai ter que provar o quê? A culpa do Estado. Por isso que é chamado culpa anônima, porque você não identifica o agente causador do dano. Então, essa questão aí, você usa sim, em exceção, a culpa administrativa. A outra que vem aí, que foi complicadinha, dizia que na teoria do risco administrativo, que é a regra, usava tanto as prestadoras quanto as exploradoras de atividade econômica. Está errado, porque as exploradoras, que você vê lá no artigo 173, estão o quê? Excluídas da responsabilidade objetiva do Estado. Vai para onde? Regra do Código Civil normal. Então, boa questão, o que está certo aí é a letra B, somente a 2 está correta. Então, vamos partir aí para a próxima questão. Sob a responsabilidade do Estado, analise as afirmativas a seguir.
A culpa concorrente da vítima, de acordo com regras atuais, exclui a responsabilidade do Estado. Está errado, porque você já viu que a culpa concorrente, cada um paga a sua quota parte de responsabilidade. 2. Aplica-se a teoria do risco administrativo para definir a responsabilidade do Estado por dano resultante da atividade administrativa desenvolvida pelo Poder Judiciário. Correto, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário também entram quando estiverem desenvolvendo atividade administrativa nas suas funções atípicas. 3. A ação indenizatória contra o Estado é imprescritível. Errado, é ao contrário. A indenização que o Estado entra com você quando você causa o dano é que é imprescritível. Então essa questão aí também está errada. Ficou como gabarito correto aí a letra B, né, meu povo? Somente a 2 está correta. Eu fui acompanhando com você e conforme você vai lendo, eu estou corrigindo direto, porque fica mais fácil. Eu explodi para vocês a teoria e você vê que a responsabilidade civil do Estado não tem como errar. Agora, cuidado com questõezinhas muito básicas. Essa número 3 aí estava básica, ele só inverteu. Quando você entra com o Estado, prescreve. Quando o Estado entra com você, também prescreve. Só não prescreve quando o Estado entra com você e você foi causador do dano. Aí é imprescritível de acordo com o artigo 37 da Constituição. Muito boa essas questões, muito fáceis de resolução. Vamos partir aí para a próxima questão. Com relação aos diversos tipos de responsabilidade do servidor, não é correto afirmar que a sentença penal absolutória, que conclui pela inexistência do fato ou pela negativa de autoria, exclui a responsabilidade administrativa do servidor. B. A responsabilidade civil do servidor público é subjetiva, dependendo da comprovação de sua culpa ou dolo. C. A responsabilidade administrativa do servidor público federal não pode ser apurada mediante sindicância. A sentença penal absolutória com fundamento na falta de provas não interfere na apuração da responsabilidade administrativa do servidor. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra ele será executada, mas somente até o limite do valor da herança recebida. Tá aí a questão errada. A C. Meu povo, está errada a questão, porque pode sim. O PAD, na 8.112, processo administrativo disciplinar, ele se divide em 3. Ele se divide em sindicância, processo administrativo disciplinar e processo sumário. Lembrando que a sindicância é competente para punir o cara se a infração for de advertência e suspensão até 30 dias. PAD, suspensão por 30 dias ou mais, a demissão, cassação e as destituições e qualquer penalidade, porque quem pode punir mais, pode punir menos também. E lá no processo sumário só serve para uma coisa, só serve para demissão. E para 3 situações específicas. Demissão para inassiduidade habitual, que é quando o cara falta interpoladamente no período de 12 meses. Abandono de cargo, quando ele falta sucessivamente mais de 30 dias. E para acúmulo irregular de cargo público. Nessas 3 situações, processo sumário. Então, o PAD se divide em 3, então a responsabilidade do servidor pode sim ser colocada na base da sindicância para ser apurada. Então, tá aí a questão errada, que é a questão C, as outras estão certinhas, não tem o que falar. Vamos partir aí para a próxima questão. O motivo de força maior exclui a responsabilidade do Estado. Meu povo, certinha, né? Eu falei para vocês que a gente tem 2 teorias. Força maior e caso fortuito. Força maior, evento externo. Nesse caso seria o quê? Um meteoro, seria uma multidão que invade. Então, se você apreende um veículo, você está na Polícia Rodoviária Federal e durante a noite dá uma chuva torrencial e acaba com o veículo, o Estado não paga. Agora, por exemplo, se você apreende o veículo e acontece alguma coisa, você dorme, alguém entra lá dentro e pega quando você deveria estar protegendo, motivo de caso fortuito, motivo interno da administração, você está dirigindo uma viatura, você não sabe por que, pisa no freio, uma causa inexplicável, imprevisível, inevitável, o freio não funciona, você bate no carro do particular. Você estava lá dentro? Estava em ação? Estava. Mas você não sabe como aquilo aconteceu. Motivo de caso fortuito. O motivo de caso fortuito, o Estado paga. Força maior, o Estado não paga. Cuidado com essas teorias que mudou um pouco, tá? Porque tanto caso fortuito quanto força maior são eventos imprevisíveis e inevitáveis. Só que caso fortuito é evento interno, a administração paga. Força maior é evento externo, a administração não paga, fica excluída a responsabilidade do Estado.
Vamos aí para a próxima questão. A culpa exclusiva da vítima não exclui a responsabilidade do Estado. Tá errada a questão, meu povo. Duas coisas que excluem a responsabilidade do Estado. Força maior, a gente acabou de ver na questão anterior, e agora a culpa exclusiva da vítima. Essas duas excluem a responsabilidade do Estado. Aí você me pergunta, Evandro, o que é culpa exclusiva da vítima? Imagine que você saia com a sua viatura, do seu órgão que você trabalhe, e uma pessoa está escondida atrás do muro. Quando você passa, ela pula na frente da viatura querendo se suicidar. Passou na frente da viatura, quis se suicidar, bateu, quebrou a viatura. A gente tem dois prejuízos, o cara que sofreu o prejuízo e você, que é o Estado que sofreu o prejuízo. E aí, se a culpa é exclusiva da vítima e a vítima ficou viva, o Estado cobra dela. Se a vítima morrer e ela pegar os bens e passar para os sucessores, o Estado cobra dos sucessores, mas não pode ultrapassar o valor da herança transmitida. Se o cara que morreu tinha 10 e o valor do prejuízo é 15, o Estado só pode cobrar do sucessor até os 10 que foi transferido, correto? Muito boa questão também. Próxima questão, acompanha comigo aí na tela. A teoria do risco integral foi admitida em exceção pela Constituição Federal de 88 na modalidade de acidente nuclear. Meu povo, boa questão, essa daí tá certa, tá? Olha aqui, eu falei para vocês que o risco integral, de acordo com a CESP-NB, ela é admitida sim em caso de acidente nuclear. Essa questão aqui era bem dúbia, assim, porque as pessoas achavam, até em livro fala que não se admite, que não admite, que é uma majoração, uma majoração excessiva da teoria do risco administrativo. Mas a CESP mostrou a cara dela em 2009, no concurso de advogado da Caixa Econômica Federal, ela veio trazendo a questão como certa. Então você vai considerar que a teoria do risco integral, que é uma majoração da teoria objetiva do Estado, vai ser utilizada somente em caso de acidente nuclear. Nessa situação aí, meu povo, a gente encerrou dois tópicos importantes, né? Responsabilidade civil do Estado, que eu dei a teoria para vocês, que a gente pegou o artigo 37, parágrafo 6º. A gente pegou também a responsabilidade do servidor, que ele responde em 3 esferas, administrativa, civil e penal. Vimos a independência das esferas e vimos a vinculação delas também. Então, o que eu posso dizer para você? Matamos o conteúdo, esgotamos o conteúdo do direito administrativo no que tange ao seu edital, no que tange ao que você está estudando para concurso. Agora, você só vai desenvolver com direito administrativo quando você assistir várias vezes as aulas. Assista os vídeos até o final. Assista porque eu, por exemplo, trabalho exatamente dentro do edital. A minha equipe só trabalha dentro do edital. Aí grava a regra. Não adianta estudar a mais, não adianta estudar a menos. E todo o seu sucesso vai ser proporcional ao esforço que você despreende com o fim. Eu falo para você porque eu morava no Rio de Janeiro, eu nunca tive dinheiro para estudar e também nunca reclamei. Eu sempre estudei e aí foi várias aprovações em concursos públicos. O que eu espero de você é que você tenha muita fé em Deus, mas coisas que o homem tem que fazer, Papai do Céu não move uma palha. Você tem que agir, acorde cedo, dorme menos, come mais rápido, estuda o dia inteiro, faça dos livros a tua vida. Depois que você ficar aprovado no concurso, acabou o problema. Você vai ter uma coisa chamada estabilidade financeira, você vai ter o seu contra-cheque, você vai ter a sua vida. Não entre na onda do seu amigo e diz assim, você tem que viver, você vai viver sem dinheiro ninguém vive. O mundo é capitalista. Se dedica, passa num concurso público e acredita, a tua vida começa a melhorar a partir do momento que você pode comer o que você quer e não o que você pode. E a partir do momento que você pode comprar o que você quer e não simplesmente no que dá. Fica com Deus, um abraço, chegamos ao final de um projeto lindo e eu espero você em várias outras oportunidades, porque pode acreditar, é a equipe Alfa Concursos Públicos ajudando você a passar, porque aqui nesse projeto, aqui no Alfa Concursos Online, nós não vendemos cursos preparatórios, nós vendemos sonhos e não vendemos só os sonhos, a gente vende o sonho e vamos atrás como acessório, obrigando você a realizar o seu sonho. Nós somos uma ferramenta para que você chegue lá. Um abraço, fica com Deus e nunca mais esqueça, Deus é Pai.